a sua Bíblia no Salmo 102. Eu queria falar nessa noite sobre lições da oração de um coração aflito e ferido. Então eu queria falar a oração de um coração aflito, ferido, que desfalecia com medo de tudo. Boa noite, irmã Lourdes. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aí, viu? E aqui, Téria, fala para sua irmã que sexta-feira nós estaremos aí, viu? Deus quiser, terminando aquele estudo lá maravilhoso, tá bom? Que Deus abençoe. Salmo 102. 1 a 4. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Santo Deus, aqui vemos a oração, Senhor. Não sabemos quem fez essa oração, mas o Senhor sabe quem fez, porque esse salmo não denomina quem foi que falou. Mas o que podemos perceber, ó Deus, no início desse salmo, é uma pessoa aflita e com o coração angustiado, Senhor. Às vezes até por fazer o bem, ele estava passando por esse momento difícil. Eu peço que o Senhor me encha de sabedoria agora, Senhor, na ministração dessa palavra, para abençoar o povo que está aqui, o povo que estão em casa, e as pessoas que ainda vão ver essa mensagem depois, Senhor. Que o teu Santo Espírito me encha de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, para a nossa mensagem. Às vezes, quando a gente passa por um momento assim, como esse salmista estava passando aqui, às vezes com razão, às vezes sem razão. Tem uma frase do Silvio Santos, que é interessantíssima. A frase dele é a seguinte: quando o ser humano está com razão, Jesus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, aí Deus é o juiz. E o demônio é o seu advogado. Quem tem razão, forte ou fraco, rico ou pobre, sempre vence. Amém, gente? O bem sempre vence o mal. O mal não vence por algum tempo. Se o mal vencesse o bem, não teríamos razão para viver. Se o mal vencesse o bem, então a vida não teria sentido. É uma frase legal do Silvio Santos, né? Eu até postei ela na internet ontem, né? Então, muitas vezes a gente está com o coração aflito, né? E por fazer o que é certo.
E aqui a gente vê a oração de uma pessoa aflita. Como eu acabei de falar, esses salmos, ele não fala quem foi que fez a oração, mas nós vemos a oração de uma pessoa aflita. Certa vez eu estava no hospital e eu vi a oração de uma mulher dentro do hospital. Pelo que me deu a entender, a pessoa que ela estava lá, eu acho que era o filho ou a filha, tinha falecido. E na lógica, quem tem que enterrar é a mãe, é o filho enterrar a mãe, e não a mãe enterrar o filho. Pela lógica, não é isso? O pai ser enterrado pelo filho, e não o filho enterrar o pai. E eu vi a oração daquela mãe, dentro do hospital, uma oração angustiada. Ela dizia assim: Deus, por que comigo? Por que comigo? Eu sei que Deus não leva em conta, gente, o que a gente fala nesses momentos, viu? Porque se Deus levasse em conta, a gente estaria perdido. Por que comigo? Por que tanta gente ruim? E essa doença maldita, ela chamava palavrão, levou meu ente querido. Por que isso aconteceu logo agora? Que tudo estava melhorando. E eu ali sentado, eu confesso para os irmãos, eu chorei sentado no banco lá onde eu estava. Eu digo, meu Deus, é uma angústia, é um choro de angústia, que não passa com remédio, que não passa tomando anador, dipirona. Dizem que a ferida dói mais, quando a gente sabia que a situação poderia ser diferente, se tivéssemos agido de forma diferente antes. Acredito que não era o caso daquela mulher, mas é o caso do salmista aqui. Essa história se repete na vida de muita gente. Uns por não ouvir conselho. O salmista que escreveu esse salmo, as famílias dele não ouviram o conselho, porque eles vieram parar nessa situação. Outros por agir sem pensar. Um não escuta conselho e o outro não age sem pensar. Outros estão herdando problemas que outros deixaram. Também é o caso do povo de Israel nesse momento aqui. Ele estava herdando problemas que outros deixaram, por não ouvir a palavra de Deus. Segundo os estudiosos, esse salmo não tem origem, teve origem, aliás, segundo os estudiosos, esse salmo teve origem no tempo do exílio babilônico, quando estava acabando. Alguns estudiosos atribuem esse salmo a Daniel, outros a Jeremias, outros a Neemias, mas não tem um autor específico. Esse salmo é um salmo de lamento, de um judeu patriota, que estava vendo tudo se destruindo. Tudo que ele tinha conquistado, né, a terra de Canaã, as conquistas de Davi, estava tudo indo de água abaixo. E às vezes isso acontece na vida da gente, né? A gente vê tudo indo de água abaixo, escapando pelos dedos, como aqueles slime que a gente aperta e ele vai escapando. Já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo. É como o slime, que a gente vai apertando assim, e a gente vê escapando, e a gente não pode fazer nada. Esse salmo é um lamento. Ele reclama de sua aflição e da sua nação. Por que ele estava passando por isso? A parte triste é que ele não lamenta por causa dos pecados cometidos, mas por causa do sofrimento. Eu acho interessante, eu lendo esse salmo, eu não vejo ele reclamando por causa dos pecados que os povos cometeram, que os filhos, que os irmãos deles cometeram, mas ele está reclamando por causa da situação. E muitas vezes nós nos pegamos assim, reclamando por causa da situação, e não reclamamos por causa de algo que nós fizemos para estar naquela situação.
Porque toda situação que nós nos encontramos, se a gente for buscar lá atrás, a gente vai achar que a gente tem uma pontinha de culpa. Não é verdade, gente? O maior culpado somos nós, pecadores. Penso eu que na hora do sofrimento, deveríamos analisar: por que eu estou sofrendo? Passando por isso. Talvez, fazendo isso, a gente chega a uma conclusão. Por que a gente está passando por aquilo? E a gente tenha mais capacidade, e com a cabeça racional e com um pensamento melhor, a gente passa por aquela situação de forma mais digna, buscando a pessoa certa e sabendo o que a gente vai fazer. Então eu queria tirar algumas lições dessa oração, de um coração aflito e ferido. Pastor, qual lição que a gente pode tirar dessa noite? Está lá no capítulo 3, no versículo 3. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. A primeira aflição dele, a oração de aflição dele, né, era porque a vida estava se findando. Não sabemos quanto tempo ele ficou no cativeiro, essa pessoa que está escrevendo aqui, mas ele viu a vida dele acabando, e a maioria do tempo da vida dele foi de sofrimento. E quando a gente olha para a vida, e a gente vê a nossa vida acabando, e a maioria do nosso tempo é de sofrimento, a tristeza logo bate no coração. É por isso que ele se põe aqui em oração, uma oração cheia de clamor. Ele disse que a vida dele passou como fumaça. Ninguém segura fumaça. E isso é algo que deixa o coração do homem triste, porque ele não consegue segurar a vida dele. Quando a gente menos pensa, já passou 50, já passou 40, já passou 50, já passou 60, e a média do homem hoje é 75, a pessoa fala: e agora? Já vivi mais do que eu vou viver. E o que é que eu vou fazer? A minha vida passou, escapou como fumaça. Pega a fumaça para você. Ninguém consegue pegar a fumaça. Assim é a nossa vida. É por isso que ele estava numa oração de clamor. Talvez ele havia passado a maioria dos seus dias no cativeiro. Tem gente, às vezes eu olho para a pessoa, gente, que vive a vida inteira sofrendo. Eu conheço pessoas assim. Meu Deus, será que não tem um fim para o sofrimento daquela pessoa, não? Mas a vida inteira de sofrimento. Sofre aqui, sofre ali, sofre aqui. E o pior, essa pessoa sem Deus e não quer buscar a Deus. Porque quando a gente sofre e Deus está presente, Deus dá o escape, Deus dá a alegria, Deus dá um momento de refrigério. Mas sem Deus não tem momento de refrigério. Ele olha para a vida e vê: e agora? A minha vida está acabando. Ele olha para a vida acabando e o sofrimento não dá trégua, nem dá sinal de acabar. Aí ele fica triste. É por isso que algumas pessoas pulam de viaduto. O que a gente tem visto acontecer. Esses dias eu estava passando no centro de São Paulo e estava uma muvuca de pessoas lá. Uma pessoa se jogou. Uma pessoa não, uma mulher. É uma pessoa, né? Uma mulher se jogou do viaduto embaixo. Por que fez isso? Não sei. Não sei, né? Talvez é problema dessa forma. E a pessoa não tem Deus no coração. Não tem Deus. Porque quando a gente tem Deus, e Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu levo o seu fardo pesado e vou te dar um leve. E enquanto a gente não coloca nas mãos de Deus o nosso fardo pesado, a gente faz uma oração como essa. Uma oração de reclamão. Uma oração de súplica, desespero. A vida está acabando. Sabe por quê? A vida dele acabou todinha. E ele talvez não buscou a Deus. E glória a Deus que ele estava buscando agora. Glória a Deus que ele se colocou em oração. Porque a chave para o povo de Deus é a oração, gente. É a oração. E a gente precisa orar, a nossa igreja. Precisa orar. Né? É um problema que acontece com um pessoal que está no seminário, é um problema que acontece aqui, é outro que vem dali, é outro que a gente... Eu digo: meu Deus, isso é para a gente parar.
Isso era para mim desanimar ontem, não está ontem lá no evangelismo. Eu digo, mas aí é que eu vou estar mesmo. A gente não pode deixar os problemas, por causa de problema, por causa de luta, eu não vou fazer. Olha que bênção que foi ontem. Mesmo com todos os problemas, que já estava tudo aqui. Ó. Pastor, tudo estava na sua cabeça, eu já estava passando por tudo isso. E mais alguma coisa que eu não conto para os irmãos. Mas eu não ia fazer o trabalho ali ontem, olha que bênção que foi. Né? A gente chegar ao final e ver a mulher falando assim, a Maria falando assim, que bênção vocês estar aqui. O filho dela falando, vocês precisavam fazer isso mais vezes. Eu falei, valeu a pena, valeu a pena. A luta não me fez parar, a luta não me fez ficar chorando, choramingando pelos cantos. E é como eu falei, eu já sabia de tudo que ia acontecer, que está acontecendo. Eu sei de tudo, mas isso não me fez parar. E também não vai fazer a gente parar, porque domingo a gente vai estar aqui contribuindo para com o jovem, para ele abençoar lá aquela casa lá. Amém, gente? Então, essa semana eu já esteja preparando seu açúcar, seu arroz, seu feijão, bombril. É detergente também, Tiago? Detergente. Traga domingo, a gente vai fazer uma cesta aqui, bem grande, para a glória de Deus, para o inimigo ficar derrotado. Amém, pessoal? Porque não é as lutas, vai falar assim, não vou parar não. Agora é que a gente vai abençoar. Agora é que a gente vai. Enquanto Deus me der força e me der fôlego, eu vou estar impulsionando a igreja para a gente caminhar, abençoando vida. E a oração é a chave de tudo. Graças a Deus que o salmista se voltou para Deus. Outro dia, uma pessoa ele disse assim para mim, pastor, o senhor não quer fazer um investimento para daqui a 25 anos? O ano passado uma pessoa falou isso para mim. O senhor não quer fazer um investimento para daqui a 25 anos? Aí eu li esse salmo, que esse salmo está sempre na minha cabeça, porque os meus dias se consomem como fumaça. Eu falei, por que eu vou fazer um investimento daqui a 25 anos, se eu já tenho quase 60, eu não vou viver mais 25 anos? Parou para pensar nisso? E tem um monte de gente de 50, 60 anos, desesperado por coisa para daqui a 20 anos. Ele não sabe se nem vai estar vivo daqui a 20 anos. Viva o hoje, amém, gente? Aproveite, abrace as pessoas que você gosta, ame sua família, passeie, faça a coisa que você gosta, sirva a Deus, ganhe almas para Jesus. Porque, olha o que ele falou, a minha vida está passando como fumaça. Como fumaça. O que é fumaça? Vai passando, vai sumiu, acabou a fumaça. A nossa vida é assim, gente. A nossa vida é assim. E quando eu falei para a pessoa que eu não queria, ele falou assim, você é muito pessimista, está pensando em vai morrer. Eu digo, mas daqui a 25 anos eu vou fazer o que com esse dinheiro, homem? Eu tenho quase 60, daqui a 25 anos. Eu vou fazer o que daqui a 25 anos, com 85 aanos? Pegar o dinheiro e vou dar para o Pedro. Nem a ela vai querer mais, que ela vai, não vou falar a idade dela, mas daqui a 25 anos ela vai estar lá na frente também. Mas está vendo que o ser humano parece que não pensa na vida, gente? Isso é andar com o pé no chão, gente. Andar com o pé no chão. Saber que a gente vive o hoje, amém, gente? Jesus ensinou para a igreja viver o hoje. E não o amanhã. O coração dele estava cheio de aflição e cheio de angústia, porque ele já viveu a maior parte da vida dele e ele ainda estava preocupado com o futuro. Está preocupado com o que com o futuro? Se entregue para Deus que o nosso futuro está garantido. Segundo, o versículo 3, parte B. Os meus ossos ardem como lenha. Então, a segunda aflição dele era porque a saúde dele estava indo embora. Todas as pessoas, sem exceção, passou dos 50, começa a tomar remédio. A maioria. Ou de alguma coisa ele vai tomar. Ou de pressão. Ou de pressão, ou de colesterol. Não é verdade? Por quê? O nosso corpo não produz mais quando a gente é mais novo, gente. Não produz mais. Acabou. E ele está reclamando aqui, ó, a reclamação dele é por causa da saúde. Ele estava com um problema nos ossos, osteoporose. Olha o que ele está falando. Olha aqui o que ele está falando. Os meus ossos, de como lenha, estavam se quebrando. A gente, quando vai envelhecendo, gente, os ossos, primeiro a parte de baixo, viu? É por isso, eu ouvi isso de um endocrinologista, falou para mim, e eu vou passar para a igreja.
A cada 6 meses eu passo no endocrinologista. Essa semana eu fui lá, já marquei a minha consulta já para agora, novembro. Né? E eu lembro que um deles falou para mim assim, o senhor trabalha com o quê? Eu digo, eu sou pastor. Eu falei, pastor, não deixe que a correria impeça o senhor de fazer exercício. Fortaleça os ossos das pernas. Porque quando os ossos das pernas, a perna enfraquece, o corpo tende a enfraquecer todo. Olha que coisa, gente. Se a perna, pode prestar atenção, uma pessoa que está muito doente, a perna está toda... Agora, se você vê uma pessoa, às vezes até mais de idade, mas com a perna firme, né? Uma perna firme, não é para a gente ficar com as pernas firmes para mostrar para ninguém, é para a saúde. Para a saúde. Então está aqui um conselho, um exercício, uma caminhada, faz bem para todo mundo. Faz bem para todo mundo. Então, ele estava com um problema nos ossos. No momento da doença, vai embora, gente. No momento que a gente começa a adoecer, sabe o que acontece? Vai embora a alegria. Eu não vejo, você já viu uma pessoa que está morrendo alegre? Não, não está mais. Né? Às vezes a pessoa está até alegre, mas quando recebe a notícia de uma doença grave, desmoronou. Hoje eu vejo o pastor da clínica, ele não é mais o pastor de 3 meses atrás, de 2 meses para cá, quando ele recebeu a notícia que ele estava com câncer no intestino. Já foi lá, já preparou, acho que o mês que vem vai fazer a cirurgia. Olha que coisa, gente. Acabou a alegria dele, eu converso com ele, mas acabou aquela alegria. Por quê? A alegria vai embora. A alegria vai embora. Mesmo que, eu até falei para ele, falei, pastor, o senhor precisa manter firme com Deus. Porque a sua igreja não vai querer saber que o senhor está doente. Sabia? A gente aqui tem um exemplo, o irmão Marcos. Você viu o irmão Marcos aqui, triste? Sempre empolgado. E eu falei isso para ele. A igreja não vai querer saber. Né? Os irmãos, se toda vez que eu nunca vi o irmão Marcos chegar aqui para ficar com lamúria. Né, irmã? Ficava não. E estava passando um momento difícil. E eu falei, pastor, agora é o momento. Falei para a esposa dele, agora é a hora da senhora estar do lado dele. Do lado dele. Porque quando a gente recebe uma notícia, gente, a maioria das pessoas são poucos. Então, pastor, não é todo mundo não, como o irmão Marcos não fica alegre não, que continua alegre. Às vezes, eu sei, então, pastor, às vezes a pessoa fica alegre aqui na igreja, mas quando chega em casa fica triste, às vezes é assim. O senhor é assim, eu sou assim. Eu não ponho o pé aqui na igreja para entrar triste não, gente, pois não. Então, pastor, você está sendo hipócrita? Não estou sendo, mas eu não posso trazer o problema lá de casa para cá. Quando eu ponho o pé aqui, gente, na igreja, eu tiro aquela cara que está triste e ponho alegria. Os irmãos me viram triste ontem? Não me viram. E os irmãos, aí pastor, você já sabia de tudo que estava para acontecer? Já sabia, e estou sabendo, e de um monte de coisa, mas eu não posso chegar ali na frente, ali, todo mundo esperando uma palavra, o pessoal em casa, e o pastor lá diz, meu irmão, eu vim aqui contar a minha lamúria. Sabe quantas pessoas iam comprar um bolo lá? Ninguém. Não ia abençoa esse pastor, ajuda ele. Os irmãos iam vir lá para me ajudar. Então a alegria vai embora. Segundo, quando a pessoa fica doente, a beleza vai embora. A beleza vai embora. Por mais belo que a pessoa seja, a doença vai acabando na pessoa e vai demonstrando por fora. Não é verdade? Por fora. Eu digo isso por mim mesmo. Eu era um cara belo quando eu era mais novo, bonito, né? Não. E o tempo me estragou. Aliás, eu sempre fui estragado. Mas a beleza vai embora, gente. Eu estava vendo a foto de uma moça bonita, né? Ela postou na internet antes do câncer e depois, agora fazendo quimioterapia, né? E agora já estava na fase final. Estava bem na fase final. Olha para aquela moça e digo, meu Deus do céu, como o ser humano muda. Porque a doença tira a alegria da maioria das pessoas. Segundo, tira a beleza. Terceiro, tira o vigor. Não é verdade? O vigor vai embora. O vigor que eu tinha há 2 anos, 3 anos atrás, não tem mais hoje. E eu sinto que a cada dia está indo embora o vigor. Mas, pastor, isso ainda continua assim? Eu continuo, para mostrar para os irmãos que eu estou forte, para os irmãos ficar forte também. Porque se eu mostrar a minha fraqueza, os irmãos falam, então é fraco mesmo. Vai ser fraco. Não, a gente é forte porque Deus nos fortalece.
Quando as forças vão embora, sabe o que acontece? Quando a alegria vai embora, a beleza vai embora, o vigor vai embora, e a doença vai se aprofundando, a morte está chamando a gente para um duelo. A morte está falando, chega para cá, está chegando a tua hora. A gente se esquivando, empurrando ela para lá, falando, não, chegou a tua hora. Talvez o salmista estava com medo disso aqui. Ele estava vendo a morte se aproximando. E quando o homem tem Deus no coração, ele vê a morte se aproximando, bate uma tristeza? Bate. Porque ele ainda tem sonho. Ele ainda tem família. Tem coisas que ele queria ver. Né? Homem e mulher, todo mundo. Né? Mesmo tendo Deus no coração, a gente tem. Mas a gente vai se conformando. Vai se conformando. Agora imagina uma pessoa sem Deus. Sem Deus. Toda pessoa sem Deus, gente, na hora que chega a doença, ela perde as estribeiras como aquela mulher na porta do hospital. É certo que para ela aconteceu o pior, que eu acho que ali foi a morte da doente querido dela. Eu não sei se foi a descoberta da doença, ou se foi a morte. Mas ali, olha o desespero. Uma pessoa falou para mim na 3 de maio, falou assim, pastor, eu admiro vocês crentes. Eu digo, por quê? Porque vocês, às vezes, quando estão com um problema, parece que vocês passam de forma diferente da gente. E ele era da igreja católica. Ele falou isso para mim, passa diferente da gente. Eu falei, é porque Deus está com a gente. E Deus está conosco. Deus está conosco, então não tem problema que a gente, a morte está chegando, a morte vai chegar mesmo. Eu vou dar uma notícia triste para a igreja agora. Pastor, que notícia triste. A morte está chegando para todo mundo aqui. Inclusive para você que está em casa, viu? Está chegando, só não sabemos quando. Só não sabe. E glória a Deus que a gente não sabe, amém, gente? Porque do jeito que eu sou, se eu soubesse, eu já começava, ai meu Deus do céu, eu ia comer uma caixa de chocolate da Garoto. Ela vai chegar mesmo? Uma não, eu vou comer várias. Eu gosto aquele bombom de banana, gente, que tem dentro do chocolate da Garoto, aquilo eu comia direto. Hoje eu não como mais porque eu não posso. E por último, o versículo 6 e o 7. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como o mocho na solidão, velo e sou como o pardal solitário no telhado. Então, a terceira aflição dele foi a solidão se aproximou dele. Pastor, por que a solidão? Tanto o pelicano como o mocho, que é a coruja, vive sozinho no deserto. São duas aves que vivem sozinha. Uma pessoa que está longe de Deus, ele vive sozinho. Uma pessoa que tem Deus no coração, jamais ele vive sozinho. Está vendo como ele estava se sentindo na oração dele? Ele estava se sentindo como o mocho, como o pardal, como o pelicano, no deserto. No momento da aflição, as pessoas vão embora, as pessoas ficam pensando assim, sabe por quê? A maioria das pessoas vão embora e pelo jeito ele estava sozinho na aflição, no meio ali do povo babilônico oprimindo. Pastor, por que as pessoas vão embora no momento da aflição? Porque as pessoas pensam assim, aquela pessoa que está passando por aflição, talvez ela vai me pedir ajuda, então eu vou sair de perto dela. Você sabia que tem gente assim? Tem gente assim. Vê a pessoa passando por dificuldade, eu vou sair de perto dela, que talvez ela pode pedir ajuda para mim. Se ela pedir ajuda para mim, quem está sendo abençoado é quem abençoa, gente. É quem abençoa. Não é quem recebeu a bênção. É que muita gente vira essa ideia do céu. Quem é abençoado é quem abençoa. Quando a gente trouxer o alimento domingo aqui, quem vai ser abençoado não é a clínica que vai receber, somos nós que estamos abençoando eles. É assim. Sabe por que as pessoas vão embora? Porque acham que o problema é daquela pessoa e não nossa. Muita gente abandona. Muita gente abandona. A semana retrasada, eu estava lá no Recife, uma pessoa me procurou de droga. Pastor, eu sei que o senhor cuida de clínica, o senhor tem como me ajudar? Eu digo, eu não conheço nenhuma clínica aqui.
Aí a mãe dele se aproximou de mim, a avó dele se aproximou de mim e disse assim: pastor, o senhor não poderia ajudar ele? Porque hoje as pessoas estão falando que o problema dele ser assim é culpa minha, é minha culpa, é minha não sei o que fizeram, é que eu não cuidei, que eu digo, a primeira coisa, tire isso da cabeça da senhora, a culpa não é da senhora, amém, gente? A culpa não é de ninguém, gente. A gente não pode pôr a culpa de ninguém porque alguém está afundado lá no pecado, lá, afundado nas drogas, a culpa é dele. É que na hora do problema, gente, muita gente começa a falar, a culpa é de você, a culpa é sua. E mesmo que a culpa for nossa, se volte para Deus. A culpa do povo está no cativeiro babilônico, era do povo de Israel. Era do povo de Israel. Mas Deus nunca apontou o dedo para aquele povo e falou assim, eu não vou abençoar vocês mais. Deus nunca fez isso. Aliás, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ali está mostrando o povo de Israel, um povo rebelde, um povo que foi embora, mas um Deus que está com um coração cheio de amor, esperando o filho voltar. Assim é Deus conosco. Mesmo que a gente erre, o coração de Deus está cheio de amor. É por isso que a gente, quando olhar para alguém que errou, gente, não olhe com aquele dedo miserável, não faça isso não. Faça como Deus ensina, leia a parábola do filho pródigo, que você vai aprender muito. O que é o amor verdadeiro, amém, gente? Ali é o amor verdadeiro. As duas lições finais, o versículo 26 diz assim, eles perecerão, mas tu permanecerá, todos eles, como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Aonde está o povo babilônico hoje? Está vendo? É isso que o salmista está falando. Aonde está o povo babilônico hoje? Aonde está o povo de Deus hoje? Está do lado de Deus. Todas as pessoas. Então, eu queria trazer duas considerações finais. A primeira lição, entenda quem Deus é. E quem é o ser humano? O ser humano, ele está morrendo, ele está se acabando. O reinado que ele tem aqui na terra vai se acabar. Olha o que ele diz assim, e eles perecerão, mas tu permanecerá para sempre. Quem permanecerá para sempre? O nosso Deus. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O homem envelhece, o homem vai se acabando, o homem morre, mas Deus continua no controle desde o começo da eternidade. É isso que ele está falando. É isso que Jesus diz, lá em João 6, quando ele diz, antes de Abraão eu sou, é que Jesus está falando, que Jesus é antes da eternidade. O homem passa, mas Deus permanece para sempre. Deus permanece para sempre. Então a nossa esperança é que a gente crê num Deus, que não foi criado por ninguém, e que não envelhece, que não morre, que continua no controle da terra, desde o começo da criação. Tudo que acontece, Deus sabe, e Deus está no controle. Deus está no controle dessa igreja, gente. Eu creio nisso. Deus está no controle dessa igreja. É Deus que está guiando ela. E eu não tenho medo disso. É Deus que está guiando. E eu creio no poder desse Deus maravilhoso. Eu creio. Se a gente chegou até aqui, é porque Deus tem cuidado de nós. Né? Deus tem cuidado. Quantas pessoas, homens de Deus passaram por aqui, pastor Ebenezer, pastor Valdir, o irmão Marcos, agora eu estou aqui, é Deus cuidando. Deus está cuidando. E a última lição aqui para a gente encerrar, né? Minhas considerações finais, está no versículo 28. Os filhos do teu servo continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então, minha última lição, os filhos de Deus vão continuar sua descendência ao lado de Deus por toda a eternidade. Os filhos de Deus, ainda que o corpo se estrague, ainda que a gente morra, os filhos de Deus vai continuar ao lado de Deus. É por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Amém, gente? Aonde Jesus está, a gente vai estar do lado dele, por resto da vida, por toda a eternidade. Ainda que nada que a gente está pensando, pastor, fiz um monte de plano e não deu certo. Fique tranquilo, nosso Deus está no comando. Quem comanda a vida da igreja é Deus, não somos nós, não. Amém, gente? Quem comanda a nossa vida é Deus. No momento que a gente entrega a vida a Jesus, quem está comandando é Ele. Ele está no controle. Então, minha palavra para você nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, descanse em Deus. Não se turbe o vosso coração, descanse em Deus, fique em paz. Nosso Deus está no controle de tudo. E glória a Deus por isso. Santo Deus e bondoso Pai, o Senhor está no comando. E nós obedecemos o seu comando. Nós somos subordinados ao Senhor. A sua vontade é melhor do que a nossa. O propósito do Senhor é melhor que o nosso. Os planos do Senhor são melhores que o nosso. Então não deixe que nenhuma pessoa que está aqui na igreja, que está na live e que vai escutar essa mensagem, siga os seus planos fora da vontade do Senhor. Não deixe, Senhor, não deixe. Eu peço, nesse momento, por todos os familiares da nossa igreja, abençoe a todos e nos ajude a prosseguir firme, olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. João 14, 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. É 8 e 5, vamos subir lá para cima e vamos deliciar aquele milho, como gratidão pela vida de cada um, viu? Deus abençoe. Se você pode, se você não pode também, agradecido. Patrícia, Deus abençoe, sua mãe está aqui, Deus abençoe a sua vida, viu, Patrícia? Descanse em Deus, viu? Descanse em Deus, Deus está no controle. Lude, Deus abençoe a sua vida. Irmã Lila, Deus abençoe. Quitéria, Deus abençoe. Um abraço, gente, até quarta-feira, se Deus assim permitir. Tchau, gente.